Olha só, são 8h12. A gente falou agora há pouco sobre essa questão da paralisação, da falta da extinção, né, de várias linhas de ônibus. São 25 linhas no total. E são linhas de ônibus que foram suspensas aqui em Fortaleza a partir de hoje, deixando aí muitas pessoas nessa situação de encontrar o seu trajeto sendo interrompido pela suspensão dessas 25 linhas de ônibus. E a gente agora vai conversar com o Dimas Barreira, ele que é presidente do Sindônibus, para a gente falar sobre essa situação. Existe algum tipo de diálogo com essa situação para que se resolva, ou isso é definitivo? Dimas, bom dia para você, seja bem-vindo ao Bom Dia Nordeste. Bom dia a toda a audiência. Sim, existe esse diálogo, ele é permanente, é importante que isso fique claro, não é falta de diálogo, é realmente dificuldade, isso já vem há bastante tempo, e a gente tem feito o máximo possível para manter a máxima capilaridade do sistema, mas há uma dificuldade muito grande. A maior parte dos usuários, dos clientes, né, os passageiros que têm abandonado o sistema para uso de motos e coisas semelhantes, são justamente esses passageiros que pagavam inteira na curta distância. Então o sistema tem ficado muito difícil de equilibrar, porque ele fica para as longas distâncias e beneficiários de gratuidade ou descontos, enfim. Então, nessa situação, a tarifa técnica, né, que é o que seria cobrado se fosse para cobrir o custo todo, sobe demais. A prefeitura faz uma análise para saber qual a tarifa pública que ela vai definir, que nesse caso ficou ainda de novo em R$ 4,50, e deveria complementar a diferença desse custo com o subsídio. Só que não tem tido capacidade, não tem tido recurso suficiente para conseguir colocar esse subsídio completo, né? Conforme a própria publicação que foi por lei, dá um déficit da ordem de quase 21 milhões, e a prefeitura dessa parte, que é a parte do equilíbrio econômico-financeiro, ela paga 12 milhões mensal. Teve algumas ajudas nos últimos 2 meses, 2,5 milhões a mais, mas infelizmente vem se acumulando esse déficit e as empresas precisam se preocupar também com a capacidade de manter a maior parte do serviço. Então, essa adequação foi buscando minimamente mitigar essa situação de dificuldade, que já vem se arrastando. A gente já teve das empresas que ganharam essa licitação e participaram dessa licitação e pegaram o contrato, 5 já quebraram, continuamos todos em grande dificuldade, ainda tem empresa em recuperação judicial. Então, antes que tudo desabe, a gente precisa de ações mitigadoras para conseguir manter o sistema funcionando. Inclusive, teve reforço em algumas linhas que já demandavam reforço há muito tempo, e diferente da nossa história, a gente vinha demorando a atender porque não tinha capacidade. Dimas, tem uma situação que preocupa muita gente, que é justamente os alunos, né, das universidades, tanto da federal quanto da estadual, que eles foram os mais impactados com essa extinção dessas linhas de ônibus. Existe algum diálogo com as universidades? Como é que vocês pensam de resolver essa situação? O nosso diálogo, ele, na verdade, é com a prefeitura. A gente entende que muita gente é impactada, assim, o transporte coletivo, por mais que ele reduziu, ele ainda transporta mais de 500 mil pessoas por dia, né, todo dia útil. Então, realmente é uma coisa muito necessária. A gente está justamente tentando preservar atendimento para essas pessoas. O ideal, é claro, é que houvesse uma capacidade de até maior oferta do que a gente tem hoje. Mas, para isso, precisaria de participação do governo federal, mudança de legislação para ter novas fontes de custeio, ou a prefeitura ter capacidade orçamentária. Algumas cidades, que são exceção no Brasil, têm conseguido resolver, mas com muito esforço dentro do próprio orçamento, ou às vezes uma prefeitura que tem uma capacidade maior do que a de Fortaleza. Enfim, essa análise a gente não consegue precisar porque ela depende muito da gestão. Mas o fato é, o custo existe e precisa ser coberto para poder manter essa operação funcionando. A prefeitura disse que repassa mensalmente, Dimas, 16 milhões de reais para a operação do transporte público aqui de Fortaleza. Qual é o custo estimado, de fato, do Sindônibus? Bem, não é do Sindônibus, tá? É importante que se diga isso. Essa conta é da própria prefeitura. O cálculo do Sindônibus até teria alguns questionamentos, mas eu não estou entrando nisso agora. Nós simplesmente estamos tentando, não é nem passar ileso, entendendo a dificuldade,
tentando mitigar essa situação e reduzir a patamares suportáveis. Só um momentinho, arruma outro. Então, nessa situação, o objetivo, na verdade, é só esse, mas o subsídio que é pago, esses 16 milhões, foi nesses últimos 2 meses, é importante separar as coisas. Nós temos 2,5 milhões, que é da gratuidade estudantil, que é uma conta feita já muito favorável para esse pagamento, porque ela é feita a 1,50, ela não é feita pelo custo total. Na última lei foi R$ 7,27. Então, esse valor é pago. E, como eu disse, nos últimos 2 meses teve 2,5 milhões de reforço, que a Prefeitura fez esse esforço para tentar justamente amenizar o problema. Mas não chega. A conta completa, se for somar os estudantes, seria quase 23 milhões. Então, assim, por mais que eu sei que há um esforço, vem acumulando. Esse ano a gente vai fechar com o maior déficit da história, seguindo nessa tendência, né? A gente já tem aqui, até esse mês, um déficit maior do que o nosso maior déficit da história, que foi 2023. Aliás, perdão, 2021. Não, ou 2023. Então, realmente está numa situação que basta a gente olhar. As empresas não conseguem mais renovar a frota em velocidade condizente, a frota cada ano mais velha. A gente tem compromissos com folha de pagamento, com combustível, e a gente precisa ter responsabilidade, senão a gente não consegue, a hora que a gente não conseguir mais abastecer, o serviço para. Dimas, tem previsão de isso ser normalizado? Vai continuar realmente essas linhas suspensas? Quantas pessoas utilizavam essas 25 linhas por dia? Você tem essa estimativa de quantas pessoas foram impactadas diretamente? Veja, eu não tenho ainda essa estimativa dessa forma, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a maioria dessas que nós tivemos reduções e tivemos supressões, né? O que vai aumentar muitas vezes é a caminhada. Não estou dizendo que é adequado, né? Muita gente é impactada. Eu vou pedir para levantar esse número para a gente até colocar na nossa nota, para poder atender a imprensa nesse sentido. Não tinha me preparado para essa pergunta, não estou com isso aqui pronto. Mas o diálogo, como eu disse, é permanente. A previsão de resolver, infelizmente, não cabe às empresas. Essa medida nem equilibrou o sistema, ela apenas mitigou. Nada impede que mais precise acontecer. Então, a gente precisa realmente de uma solução que equilibre o custo econômico-financeiro do sistema. Não há saída diferente disso. É preciso enfrentar o custo real do serviço. Os motoristas dessas 25 linhas, eles foram realocados? Eles ficaram desempregados? Como é que fica a situação dessas pessoas? Não, sem dúvida. No momento não há desemprego. As empresas adequam a sua escala. Já vinha, inclusive, com um certo déficit de motoristas. A gente já vinha trabalhando com um déficit. Então, há uma parte que é a adequação e uma parte dentro da rotatividade normal, que sempre tem, né? Motoristas que vão, por algum motivo, precisam sair, ou porque arrumaram outra atividade, ou porque teve algum problema com a empresa. Então, isso vai acontecendo normalmente. Mas, sim, sem dúvida, reduz a quantidade de postos de trabalho. Só para a gente encerrar, Dimas, se você acabou de ligar o seu rádio, a sua TV, nós estamos conversando com o Dimas Barreira, ele que é presidente do Sindônibus. Estamos conversando com ele agora ao vivo, porque a partir de hoje 25 linhas de ônibus estão suspensas na nossa cidade, isso impactando diversos trabalhadores que saem cedo de casa. E uma das coisas que a gente mais ouviu, Dimas, dos nossos ouvintes que mandam mensagem para o nosso WhatsApp, é de que eles não sabiam, de que não foram avisados, de que não foram preparados para isso. De que forma a Etufor, você sabe se eles foram avisados, se teve algum anúncio, de que forma isso foi feito para essas pessoas que dependem do transporte público? Essa notícia ela estava correndo aí em redes sociais na semana passada, né? De alguma forma muita gente soube e buscou a Etufor e tudo, mas realmente eu não sei informar se teve uma comunicação por parte da Etufor, porque como era uma coisa feita por nós, a gente informou a Etufor. Essa mesma medida foi tratada há mais ou menos um mês e na semana passada, na segunda-feira, a gente informou a Etufor que infelizmente ia ter que seguir com essa medida porque a gente não suportava mais, já começava a ameaçar não haver fluxo financeiro suficiente para custos operacionais. Então a gente precisava entrar com a medida. Mas a gente não faz a comunicação direta da gente, né? Ela deve partir realmente da Etufor.
Olha, eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade de ter atendido aqui o Bom Dia Nordeste, trazer esse esclarecimento aqui para os nossos ouvintes e tanta gente que está aí se perguntando, né, como é que vai ser a partir de agora. E a gente estamos aqui com as portas abertas, os canais abertos para que você também nos comunique das próximas decisões, como é que vão ficar a situação. E muito obrigada pela sua disponibilidade, Dimas. Agradeço, continuo também à disposição. Infelizmente, hoje notícia ruim, mas estou pronto aqui para atendê-los e esclarecer da melhor forma possível. Muito obrigada, Dimas Barreira, presidente do Sindônibus, que conversou com a gente agora ao vivo.